Olá, tudo bem? Conforme eu havia prometido, hoje eu vou mostrar para você na prática como se pode usar o sistema de cálculo do preço de venda. Antes, porém, gostaria de fazer uma observação. Este sistema ele pode ser utilizado tanto para o segmento industrial como para o comercial ou prestador de serviço. Em nosso case, nós vamos utilizar o segmento industrial, produzindo um produto conhecido de todos, que é a famosa pizza com mozzarella, ok? Então vamos lá. Esta primeira célula, que denominamos de guia de acesso, ela tem por objetivo trazer a ordem sequencial de preenchimento das planilhas. Neste caso, nós temos 3 planilhas: custo da mercadoria, custos fixos e preço de venda, ok? Então, para iniciar o nosso case, vamos clicar em custo da mercadoria. Eu gostaria de salientar que, neste caso, eu estou apresentando sempre 2 planilhas de cada. Uma planilha como você vai receber, sem os dados preenchidos, e a outra planilha com os dados preenchidos no nosso case, ok? Então já vamos passar imediatamente para a planilha preenchida do nosso case. Muito bom. A primeira informação nesta planilha de custo da mercadoria é você colocar a data em que você preenche a planilha, ou seja, a data em que você calcula o preço de venda. E é fundamental você colocar esta data para acompanhar as informações dentro do seu tempo. Se você não colocar a data, você muitas vezes poderá buscar em planilhas anteriores informações sobre determinado produto, sobre determinada mão de obra, enfim, no qual poderá estar desatualizada por não ser a última informação. Então, a data, a informação da data é fundamental você colocar. No nosso caso, nós fizemos dia 1º de 2020. O produto que nós vamos calcular o preço de venda, como falei anteriormente, é pizza com mozzarella tamanho família, ok? Muito bem. A quantidade produzida ou comprada. Esta informação ela é importante porque ela serve como referência para você calcular todas as quantidades necessárias de insumos, no caso da indústria, para o determinado período. Em nosso caso, como nós estamos produzindo uma pizza, os insumos é esta relação aqui de materiais de produção, que para esta pizza será meio quilo de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal, um saquinho de fermento biológico em pó, um pacote de molho de tomate de 340 gramas, 300 gramas de queijo mozzarella em pedaços, 3 tomates em fatias e orégano a gosto. Veja bem uma coisa, nesta relação de materiais já foram colocadas as quantidades necessárias para produzir uma pizza com mozzarella, ok? Nesta coluna de unidade é uma referência da quantidade necessária depois. Então, por exemplo, para a farinha de trigo, nós denominamos como unidade quilos e vamos necessitar 150 quilos para produzir as 450 pizzas. E o preço unitário, que é a terceira coluna, de cada quilo é R$ 2,77. Já açúcar também em quilos, nós vamos necessitar 24 quilos. Veja que nós fizemos uma conversão das colheres de sopa para quilo, ok? E o preço unitário do quilo é R$ 2,99. Passando um pouco, já o molho de tomate, nós definimos ele em pacote de 340 gramas. Nós vamos necessitar 450 pacotes de 340 gramas e o preço unitário de cada pacote é R$ 2,56. E aqui no tomate cortado, que é a unidade também, nós vamos necessitar de 1.350 tomates, ou seja, 1.350 unidades de tomates, ao preço de R$ 0,55 cada unidade, ok?
Definido isto, o sistema calcula automaticamente o custo da produção, os custos dos materiais de produção. Ou seja, se eu alterasse aqui para 0, você vai ver que vai alterá-lo aos 415,50. Ó, fica 0. Então, ele está automaticamente. É bom você não mexer nas fórmulas para evitar problemas para você, ok? Então, neste caso de materiais de produção, nós temos aqui o valor de 6.135,16. No segundo quadro informativo, nós temos os custos da mão de obra de fabricação. E aqui nós temos um pizzaiolo, que é funcionário, né, ganhando R$ 1.400, outro pizzaiolo, que é funcionário, ganhando R$ 1.500, e aqui agora eu trouxe uma alternativa para vocês. Vocês em determinados momentos poderão utilizar empresas terceirizadas para produzir subprodutos, como no nosso caso, nós contratamos a empresa A, ela fabrica massas, ela é terceirizada e nós iremos adquirir 150 massas prontas, ao preço de R$ 3,68 cada massa, ok? Então, essa alternativa eu fiz questão de trazer para mostrar que muitas vezes a mão de obra nós podemos dividir com terceirizados e a gente coloca aqui para fins de cálculo. Não importa agora se nós produzirmos a massa ou comprarmos a massa fora, é mais em conta. O nosso objetivo aqui é justamente mostrar que existe estas possibilidades de produzir o produto internamente ou de comprar de terceiros, mas devemos colocar isso no custo dos produtos, ok? Muito bem, então o total aqui de produção, no caso da mão de obra, deu 3.452 e o custo de produção total foi 9.587,16. Com isto, nós temos nossa primeira importante informação para cálculo do preço de venda, que é o custo unitário da mercadoria, que no caso deu 21,30. Como isso é calculado? Se pega 9.587,16 e divide-se pela quantidade de pizzas que nós queremos produzir e vender. Ou seja, 450 deu 21,30. Ok? Muito bem. Eu quero duas informações importantes ainda. Primeira, se porventura você não tem indústria, mas tem comércio de roupas, por exemplo, aqui nós temos materiais de produção ou mercadorias. No lugar da relação de insumos a serem utilizados para a fabricação da pizza, você vai colocar simplesmente a mercadoria que você comprou e o preço e as quantidades aqui em cima, para que aqui embaixo gere um valor para o custo depois do produto, ok? Essa é a primeira informação. Agora, a segunda informação, não sei se foi percebido isso por você, mas muito importante, e é o caso de acontecer isso com frequência. Nós estamos colocando aqui que necessitamos de meio quilo de farinha de trigo para produzir uma pizza. E eu projetei 450 pizzas. Muito bem, se eu projetei 450 pizzas e cada pizza leva meio quilo de farinha de trigo, quantos quilos de pizzas, de farinha de trigo eu vou necessitar para produzir estas pizzas? 225, porque 450 dividido por 2, que é meio quilo para cada uma, e cada quilo é formado com duas partes de meio quilo, são 225 quilos. Mas como eu coloquei somente 150 aqui? Isso não está correto? Está, porque tem um detalhe que você precisa prestar atenção para não errar esta mensuração, essa quantificação aqui. Você está adquirindo, ou nós estamos adquirindo, da empresa A, 150 massas prontas. Então, na verdade, a produção de pizza é 450, mas nestes 4 itens iniciais aqui, que é a farinha de trigo, açúcar, sal e o fermento biológico em pó, que são utilizados para a confecção da massa, nós só vamos necessitar para 300 pizzas. Por quê? Porque 150 estamos comprando do fabricante A. No entanto, a parte de baixo, que são os outros 4 ingredientes, que é molho de tomate, queijo mussarela em pedaços, tomates em fatias e orégano a gosto, eles serão utilizados para a produção das 450 pizzas. Por quê? Porque fazem parte do recheio da pizza.
E aqui da empresa A, nós somente estamos comprando a massa pronta, não com recheio, ok? Muito bem. Feito isso, então nós temos o primeiro preço, o primeiro valor para calcular o preço de venda, que é R$ 21,30. Voltamos lá. A segunda planilha a ser preenchida é custos fixos. E aqui nós temos várias informações, estou apresentando para você ela sem os dados e imediatamente vamos passar para a planilha preenchida, ok? Muito bem. Eu costumo, para o cálculo dos custos fixos, sempre utilizar pelo menos 4 períodos anteriores como referência. Por quê? Porque isto vai me dar uma média de percentual para a definição dos custos fixos posteriormente no cálculo do preço de venda. Então, em nosso caso, no primeiro período, as receitas brutas foram 23.904. No segundo, 27.216. No terceiro, 26.064. E no quarto, 25.632. Com isto, eu obtenho um cálculo de receita média de vendas. Como é que funciona isso? Ele soma as 4 receitas e divide por 4. Se fossem, no caso, 3 meses, deveria dividir por 3. E aí é o primeiro ponto importante que você precisa prestar atenção. Vamos supor que você não tem as informações dos 4 períodos, você ou seu contador, ou você tem informações somente de 2 períodos, no caso seriam estes 2 aqui, você terá que fazer uma alteração. Entra na fórmula que você está vendo aqui em cima, em vez de dividir por 4, você vai dividir por 2, porque você terá somente 2 informações. Isto é muito importante, porque se você deixar a fórmula dividindo por 4 e você terá apenas 2 meses de informação, terá problemas no cálculo do seu preço de venda, ok? Então voltamos lá, deixamos em 4. A relação dos custos, eu fiz esta relação de custos fixos com base no segmento que nós estamos fazendo, que é de produção de pizza. Mas você peça ao seu contador para relacionar todas as despesas fixas do seu segmento, da sua empresa. Aqui nós temos folha de pagamento com encargos. Esta folha de pagamento não é dos pizzaiolos, isso nós vimos lá no custo da mão de obra de fabricação. Aqui é, digamos, da recepcionista ou da pessoa que vai entregar as pizzas, ok? Ela ganha R$ 1.400 por mês. No caso da despesa, prestação não tem nada agora, luz, nós tivemos estas despesas aqui nos 4 meses, águas, mesma coisa, telefone, prolabore, contador, enfim. Nós temos o total em cada período de custos fixos, conforme a relação aqui embaixo. 4.879 no primeiro período, 5.412 no segundo período, 5.174 no terceiro período e 5.100 no quarto período. Com isto, nós temos condições de calcular também agora o custo fixo médio. Como se faz isto? O sistema soma os quatro períodos de custos, colocando o total aqui. E este total ele é dividido por 4 períodos, ou seja, nós temos período 1, 2, 3 e 4. Aqui também você precisa prestar atenção. Neste caso, se você tiver somente 2 meses, terá que dividir por 2. Altera o 4 por 2 e ele calcula automaticamente. Em nosso caso, para a gente não errar, vamos deixar com 4 períodos, ok? Vamos lá, vamos voltar e deixar 4 períodos. Muito bem, feito isto, o sistema calcula automaticamente o percentual médio, que no caso ficou 20%, o percentual de custos fixos. Como ele é calculado? Divide-se o custo fixo médio pela receita média de vendas e multiplica por 100 para nós termos o percentual, ok? Muito bem. Agora, aqui tem uma informação que eu vou aproveitar a oportunidade e dar um bônus para você. O que significa isso? Uma informação que poderá, inclusive, salvar a sua empresa.
Como assim, João Carlos? Um bônus, uma informação que poderá salvar minha empresa? Sim. É esta linha aqui. Linha do prolabore do proprietário. Como assim? Muito bem. Você observa que eu defini um valor mensal de retirada para o proprietário. 1.600, 1.600, 1.600, 1.600. No entanto, pela experiência que se tem, muitos empresários, se não uma boa parte dos empresários, principalmente dos micro, pequenos e médios empresários, eles não observam este detalhe. Eles trabalham com o famoso caixa único. O que é o famoso caixa único? Eu não tenho uma retirada fixa por mês. Eu somente quando eu preciso de alguma coisa, vamos supor, eu preciso pagar o colégio dos filhos. Vai lá no caixa, se tem o dinheiro, tire para pagar o colégio dos filhos. Bom, agora eu preciso no supermercado fazer um rancho para a família. Vou lá no caixa, tenho o dinheiro, pego o dinheiro e vou lá no supermercado e compro o rancho para a família. E assim sucessivamente. Neste caso, não existe um controle de retiradas. Qual o grande risco para o empresário? Retirar um valor superior ao que a empresa suporta. E quando ela necessitar dos recursos para, vamos supor, repor os insumos que nós vimos anteriormente, ou repor as mercadorias para revendê-la, muitas vezes não tem a disponibilidade necessária. O que acontece? O empresário ou fala com o fornecedor dizendo que não tem o dinheiro para comprar à vista ou em uma, duas vezes, e o fornecedor vai dizer para o proprietário, não tem problema, eu te faço em 4, 5 vezes, mas só que o preço passa de X para Y, ou seja, um preço maior. Ou o proprietário vai no banco e faz um financiamento, pagando muitas vezes juros elevados, para adquirir os insumos, para adquirir os materiais, para adquirir a mercadoria. Com isto, os custos da empresa sobem. E se não se tem controle deste fato e os valores retirados a maior forem muito elevados, várias empresas tiveram dificuldade de caixa e inclusive de condições de sobrevivência, chegando inclusive a fechar as portas, ou seja, indo à falência, por um pequeno, simples detalhe. Qual? A retirada superior dos recursos da empresa pelo proprietário. Ah, João Carlos, é muito fácil falar isso, mas eu não consigo viver com R$ 1.600, eu preciso ganhar pelo menos R$ 2.500. Não tem problema. Isto é muito compreensível, só tem um detalhe que eu gostaria de alertá-lo neste momento. Você precisa de 2.500, faça com que a empresa tenha receita e margem de lucro que possibilite pagar a você um valor maior. Simplesmente isto é a vontade do desenvolvimento, do crescimento empresarial e a vontade ou a necessidade de ter um rendimento maior. Então para isso você é o gestor da empresa. E aí entra neste momento algumas questões importantíssimas, como por exemplo, o gestor de uma empresa, ele precisa pelo menos ter algum conhecimento sobre ferramentas de gestão, para que não administre através do achismo, da intuição, trazendo sérios problemas para a empresa. E com isto ele inviabiliza uma retirada maior para ele mesmo. Então é simples, é ter o conhecimento das ferramentas de gestão, é adotar as ferramentas de gestão e ter estratégias adequadas para desenvolver a empresa. É isso aí, ok? Mas dito isto, nós vamos voltar lá para o nosso guia de acesso. Muito bem, então você viu que nós temos o quê? O custo da mercadoria calculado e temos os custos fixos também calculados. Então agora nós vamos para o preço de venda. Mesma forma, esta é a planilha que você vai trabalhar no preço de venda e imediatamente vamos para ela preenchida. Então, como vimos, o custo da mercadoria ficou em R$ 21,30, já os custos fixos em 20%. Então agora nós temos que definir ainda os custos variáveis, que são custos com impostos e comissão.
Tá? No caso do case, o custo do ICMS, que são os impostos, ficou em 1,86%, PIS 0,25%, COFINS 1,04% e o Simples Nacional em 2,76%. Nós não pagamos comissão, logicamente fica em zero, então o total dos custos variáveis ficou em 5,91%. A outra informação importante é qual o percentual de lucro que nós desejamos ter em cada pizza vendida. Eu optei por 30%. Com isto, estes 30%, juntamente com os 5,91% dos custos variáveis e os 20% dos custos fixos, bem como o valor de 21,30 do custo da mercadoria, o sistema calcula automaticamente o preço de venda. Em nosso exemplo, ele ficou em R$ 48,32. Com isto, você sabe o preço de venda que deverá vender, levando em consideração todos os seus custos e despesas. Além disto, uma informação muito importante é que você saberá quanto ganhará em cada pizza, uma vez que o valor monetário do lucro de cada pizza ficou em R$ 14,50. Então, se você vender a pizza R$ 48,32, considerando todos os seus custos, você terá um lucro de R$ 14,50. No entanto, este sistema, ele permite uma outra análise muito interessante. Vamos supor que os R$ 48,32 do preço de venda é um valor que fica abaixo que o mercado poderia absorver. Com isto, você poderá utilizar este sistema como um simulador de cenários, mesmo que limitado, mas não deixa de ser um simulador de cenários. Então, qual é o preço que o mercado poderia absorver? Em torno de R$ 55. Vamos supor, você vai lá no lucro desejado e altera ele para 40%. Vai para 62%, não vai dar 40%. 37, 35 reais, 35 chegou próximo, então 35,50, 35,40 para ser mais perfeccionista. Então, se o mercado absorve o preço de venda a R$ 55, eu vou vender as 450 pizzas a R$ 55 e o meu lucro percentual será de 35,4%. E o meu lucro monetário, ou seja, o lucro unitário de cada pizza, passará para R$ 19,49. Veja que legal. E a mesma coisa você poderá fazer se for o contrário. Não, 48 é muito elevado para o meu mercado. No máximo seria 42. Você vai lá e altera o percentual de lucro que você está projetando em obter. Então, aqui no caso, para ser mais perfeccionista, eu deixaria o meu lucro desejado em 23,4% e o meu preço de venda ficaria em R$ 42. No entanto, desta forma, você vai saber realmente qual o seu lucro em cada pizza. Neste caso, seu lucro monetário ficou em R$ 9,84, ok? Veja que legal. Então vamos voltar lá para o nosso guia de acesso. Muito bem, antes de finalizar, eu quero trazer duas ótimas notícias. A primeira é que nos próximos conteúdos eu vou disponibilizar uma nova planilha. Nesta nova planilha, eu vou trazer uma forma de você calcular o preço de venda de forma mais simples, mais rápida, considerando que você não necessitaria tantas informações ao mesmo tempo, ok? E a outra grande notícia é que também nos próximos conteúdos eu vou tentar responder uma questão, uma pergunta que talvez vários empresários tenham em mente. E qual seria esta pergunta? Qual o valor que eu tenho que ter de faturamento para não ter prejuízo? Qual o valor que eu tenho que ter de faturamento para não ter prejuízo?
Esta resposta eu vou responder neste sistema sem você mexer em nada. Automaticamente ela vai lhe trazer esta informação. Você só necessitará usar o sistema usando estes dados iniciais aqui do custo da mercadoria, custos fixos e o preço de venda, que o sistema calculará automaticamente e trará esta informação para você. Veja que legal! E além disso, esta informação poderá lhe tirar muitas dúvidas e inclusive em determinados momentos o empresário fica inseguro com referência ao preço de venda, ok? Muito bem, finalizando, eu quero lhe dizer que trabalhe, mas seja muito feliz. Até os próximos conteúdos. Tchau!